Então vamos lá, uma live dedicada às mães e à maternidade, pensando nos desafios e a importância dos hábitos nesse papel que a gente exerce, que é a maternidade. E aí, qual é a grande verdade desse papel que a gente vive, né? Ninguém fala e ninguém consegue te preparar para esse momento das nossas vidas. Por mais, e aí eu lembro, né, da minha mãe falando inúmeras vezes, só vai entender quando tu for mãe, ou que ser mãe é padecer no paraíso, né? E eu acho que essas duas frases, assim, resumem bem, porque é um papel, ao mesmo tempo que tão desafiador, ele é um dos papéis mais gratificantes que a gente pode ter nas nossas vidas. Então, a verdade é que ninguém, se alguma vez alguém tentou te preparar para viver esse papel na tua vida, com certeza falhou miseravelmente, porque a gente só vai entender realmente quando a gente se torna mãe, né? E aí, qual é o primeiro ponto que acontece, né? A gente deseja, engravida ou não, apenas acontece, mas o ponto é a gestação, para quem passa por ela, né? Ninguém te prepara para as mudanças que vão acontecer, ninguém te prepara para montanha-russa de hormônios que começa a acontecer em ti. Então, tu fica 9 meses gerando um ser vivo dentro de ti. Então, imagina o impacto que isso tem, né? Então, a gente não se prepara para esse momento. E pouquíssimas pessoas falam o lado negativo. Nem negativo, mas o que acontece de realidade, né? Os desafios que acontecem quando tu tá grávida, quando tu tá gestando uma nova vida. E aí também coisas, e aí eu lembro mais uma vez da minha mãe, né, falando que eu acho que ela enjoava do cheiro de pasta de dente que o meu pai escovava os dentes. Imagina, então nada disso as pessoas te falam que pode acontecer. E à medida que acontece, tu vai, né, sendo pega de surpresa, não entende o que está acontecendo. Algumas ficam com nojo, com asco realmente do marido, outras têm uma paixão aguda, né, avassaladora durante a gestação pelo marido, e que bom que é pelo marido, né? Então, ninguém te comenta muito sobre isso. E aí tu, né, chega pisando em ovos, não sabendo, não se entendendo muito bem. E aí depois, o momento que, com o bebê recém-nascido. E aí tem uma escritora que eu amo, de paixão, que é a Rafaela Carvalho, que ela fala que são um ser de 50 centímetros que domina a tua vida de um jeito que tu não sabe explicar. Então, ninguém também te prepara para esse momento. E eu lembro, eu amamentando o Pedro, né, quando ele nasceu no hospital, ninguém tinha me falado a dor que dá na primeira mamada, quando o bebê faz realmente aquela pega certa no bico do peito, e aí libera lá, aí quem me salvou foi a tia do Diego, que é enfermeira, e ela disse, te tranquiliza, porque isso acontece, porque à medida que o teu corpo entende que se tem um bebê mamando no teu peito, significa que ele já saiu do teu útero. Então, o organismo, né, o corpo, ele é muito inteligente, é uma máquina inteligentíssima. Então, ele entende que tem que comprimir o ovário para que o teu ovário volte, o teu útero volte, ovário não, né? O ovário já tinha passado ali. Mas que o teu útero volte ao tamanho que ele tinha antes. E ninguém te fala sobre isso. E aí tu chega naquele momento, acontece aquela dor horrível. Tu pensa, meu Deus, deve ter outra criança dentro de mim querendo sair, né? E não, na verdade é uma coisa tão corriqueira, mas que ninguém te fala. E aí a gente chega totalmente despreparada. E a gente sai do hospital pensando, ah, de certo, em casa também é só apertar a campainha que a enfermeira vem, né, acudir. Só que não, ali tu sai do hospital com um ser que depende completamente de ti. Tanto física quanto emocionalmente, enfim. Tudo aquilo que os 50 centímetros de ser humano muda na nossa vida, né? Então, e por que, pensando, né, por que as pessoas não falam? Se todas as mulheres passam por isso, por que a gente poupa as outras de também ouvir essa realidade? E aí tem alguns pontos. E vou pedir que se tu conhece alguém que está
gestante, envia live para essa pessoa, ou uma amiga que é mãe e que tu sabe que tá cansada, envia, porque o objetivo dessa live é que a gente possa aliviar um pouquinho dessa solidão que a gente fica no maternar, sabe? Porque as pessoas não falam porque têm medo de passar a impressão de que se arrependeram de ser mãe, e essa é uma inverdade absoluta. As pessoas têm medo, né, então, de se mostrarem arrependidas e têm medo do julgamento alheio. Então, manda live para alguma amiga que é mãe e que esteja cansada, ou que não mostre que está cansada, mas que agora, né, a gente sabe que sim, provavelmente ela esteja cansada e com medo de dizer isso, de confessar, por medo das pessoas julgarem, e as pessoas julgam automaticamente. E aí tá. Falamos aí um pouquinho dos desafios e qual é a consequência disso tudo, né? Da gente chegar com a expectativa errada nesse papel das nossas vidas. A gente se frustra. A gente fica achando que vai ser a propaganda da TV, que vai ser, né? Aquela propaganda de margarina que dava antigamente, nem sei porque eu nem olho mais televisão, mas deve ainda ter alguma propaganda assim, que mostra aquela família ao redor da mesa, todo mundo sorrindo, todo mundo brincando, ou a mãe pleníssima amamentando o seu bebê em alguma propaganda de aleitamento materno, ou aquela mulher grávida, disposta, linda, super maquiada, né, querendo, enfim, mostrar que tá bem, e quando na verdade a gente, depois que tem o bebê, a gente chega em casa e a primeira coisa que se instala nas nossas cabeças, quem é mãe aqui vai saber, é aquele coque de qualquer jeito. A gente anda de coque o dia inteiro, porque tu tem que amamentar, tem que dar banho, tu tem que limpar, né? Então a gente fica com uma expectativa muito errada em função da maternidade, e principalmente desses primeiros momentos com o bebê em casa. Então é vendido, né, pra gente que o bebê fica lá calminho na hora de trocar a fralda, quando na verdade não, muitas vezes parece um jacaré que tu não consegue controlar. Então a gente se frustra, porque começa a pensar, né? Por que que comigo não é assim? Por que que eu não tenho essa família, né, de propaganda lá da margarina, todo mundo feliz ao redor da mesa, o bebê comendo, né, tranquilíssimo, a criança muito feliz. A gente começa a se frustrar, porque a gente vive essa expectativa. E quando chega na verdade, não é bem assim, a realidade é outra. E a realidade, as pessoas, como eu disse antes, elas nos poupam, elas não falam por muitos medos que a gente sabe que é o julgamento, enfim. E aí a gente se depara com essa realidade, com todos os desafios que a maternidade implica nas nossas vidas. E aí, quais são os principais desafios? E eu sei que tem muito mais do que o que eu listei aqui, mas o meu objetivo é trazer os principais, pelo menos no meu ponto de vista, e aí depois fazer uma antítese também para a gente poder ter alguma ação sobre esses principais desafios. Um ponto que eu acho que prejudica e impacta muito é o fato de cansa mentalmente, fisicamente, é de se sentir necessário o tempo todo. Então, é diferente de uma relação com o marido, é diferente de uma relação com os pais, é muito diferente, porque é um ser humano, nasceu de ti, ou enfim, é tu que cria, e ele depende única e exclusivamente de ti e de outro responsável, né? Mas é a mãe que se sente e que é necessária o tempo todo, né? E isso cansa, isso pesa, e pouquíssima gente fala sobre isso. O peso da responsabilidade. E aqui vai muito além da responsabilidade física. É a partir desse momento que tu te torna mãe, que tu é responsável por, além de gestar, né, gerar uma vida, manter essa vida ativa, tu ainda tem que pensar na educação. Tu tá formando um ser humano com princípios através da educação que tu tá passando. Tu tá servindo de modelo para aquela criancinha um dia ser um adulto e levar a vida dele. Então, essa responsabilidade, ela também pesa muito.
O esgotamento físico e emocional, que é incontestável, né? A maternidade, ela traz isso. E aqui eu espero que todo mundo esteja entendendo que eu estou trazendo os desafios, tá? Não é que eu só enxergue isso da maternidade, de maneira alguma. E se tem alguma coisa mais dúbia ou, como é que eu posso dizer, ambígua, é a maternidade. Porque se for pensar, é o maior desafio das nossas vidas, mas também é o que mais nos dá felicidade e prazer. Então, ao mesmo... E aí volta a frase da minha mãe, né? Que é padecer no paraíso. E realmente, é tu cansada de coque no paraíso, porque tu vive as tuas maiores realizações e felicidades nisso, que é a maternidade. E ao mesmo tempo é o que mais te cansa, é o que mais te suga, muitas vezes, a energia, enfim. Então entendam que eu estou trazendo uma realidade que não está na propaganda lá da televisão, mostrando todo mundo, né, pleno e feliz numa manhã de domingo. Questões e pontos vêm à tona, e aí os filhos, eles são professores em trazer aqueles pontos da tua personalidade, do teu jeito, que tu gostaria de colocar lá embaixo do tapete. Ele vem não de mansinho, ele vem de supetão, puxa o tapete, abre todas as gavetas ao mesmo tempo, e isso nos dá um certo trabalho psíquico, porque daí tu vai pensar, né? O que eu faço com tudo isso? E aí, para exemplificar aqui, a gente pode dizer um comportamento que tu detestava que a tua mãe fazia ou que teu pai fazia. Tu te vê muitas vezes reproduzindo tudo aquilo. E aí tu pensa, o que eu tô fazendo? E aí tu tem que olhar para ti. Se até o momento da maternidade tu não olhou para ti, não se revisou, a criança, o teu filho, ele com certeza vai te levar para esse caminho de autoconhecimento. De ter que se olhar, de ter que se pensar e refletir sobre muita coisa. Esse é um baita desafio. A falta de liberdade. Eu acho que esse também é um dos maiores desafios, porque antes de ter filhos, tu decidia qualquer coisa na tua vida, pegava a tua bolsa, virava as costas, fechava a porta e ia para onde tu quisesse. Ou até decisões maiores, quer trocar de emprego, quer fazer uma mudança radical, ninguém depende de ti. É tu, teu nariz, e tu toma as tuas decisões. A partir do momento que tu tem filho, tu coloca botar tanta coisa na balança e fazer tanta acomodação do que tu gostaria, o que tu queria fazer, mas o que é possível tendo um filho. Então, fora a liberdade geográfica, né? Porque sem filhos, tu viaja, quer ficar num camping, numa barraca no meio da floresta, né? Enfim, tu faz o que tu quiser da tua vida. E com filhos a gente perde muito dessa liberdade. E isso é um impacto muito grande e aumenta, enfim, o peso, né? Conflitos no casamento. A gente tem muita gente, eu brinco, né? Que muita gente normalmente, às vezes, acha que o filho vai salvar o casamento. Mas eu digo que a prova para ver se um casamento tem habilidades e estrutura para durar é ter um filho. Porque ter um filho é tão desafiador que ele vai colocar o casamento em xeque, ele vai colocar o casamento à prova, né? Então, aquela ideia de que, enfim, vamos ter filhos para tentar recuperar o casamento. Pode ser que crie uma conexão, né, em função do filho, mas o normal é que o filho, muitas vezes, ele também escancara um lado do relacionamento que não tá tão bom. E aí tu chega, né, com uma expectativa em relação ao teu parceiro, né? Tu pensa, pensava antes de ter filho, vai ser um pai maravilhoso, a gente vai educar igual nos mínimos detalhes. E aí vem a realidade. Às vezes essa expectativa que tu tinha em relação ao teu parceiro ou parceira, ela não se concretiza. E aí é um baita desafio para o casamento. Muito grande. Então o filho também faz isso, né?
E aí gera algumas decepções, nem só com o marido, às vezes tu ficava, né, naquela expectativa quanto a tua própria família. Ah, os meus pais vão ser avós maravilhosos. E daqui a pouco não são, não se enxergaram nesse papel, ou a tua expectativa com esse papel deles estava realmente elevada. Pode pensar nos pais do teu companheiro ou companheira, né? E ver que, na verdade, não conseguiram atender às tuas expectativas. Então, existem a chance de acontecerem algumas decepções com as pessoas próximas e que tu achou que poderia contar. E as mudanças no corpo, né, da mulher, quem gesta, né, quem passa pela gestação, a gente sofre muitas mudanças no corpo e isso impacta muito na autoestima, na autoconfiança. Então, esse também é um grande desafio para quem vive a maternidade. E, dentre tudo isso que eu falei, uma coisa que também acontece é a perda da identidade. Porque tu fica tão emaranhada e vivendo tanto aquela simbiose com o bebê, que muitas vezes tu olha para os lados, né? Opa, cadê a pessoa? Cadê a Roberta, né? Cadê a Maria? Cadê a Teresa? Porque tu ficou tanto no papel e viveu tanto aquilo, e é normal que a gente viva, né? Principalmente ali nos primeiros 60 dias, a gente está muito ligada, né? E a natureza, ela faz com que a gente fique dessa forma. Mas a gente também perde um pouquinho da nossa identidade, assim, do rumo da vida, sabe? E aí, claro, mistura cansaço físico, não dorme direito, não come direito, não tem o tempo para si, né? Enfim. E aí a gente fica nessa loucura, se perguntando. Aí teve uma vez até uma prima minha que mora aqui na mesma cidade, ela teve bebê ontem, e aí eu perguntei pra ela, ai, como é que tá tua amiga, né, que recém ganhou bebê? Ela disse, ai, tá tentando se encontrar no mundo. E é exatamente isso, não tem definição melhor, porque chega um momento que a gente fica tão confusa e tão emaranhado nessa situação, na maternidade, no início principalmente, que às vezes dá uma pane assim, tu pensa, tá, preciso me encontrar. Eu preciso me encontrar. Parece que tu tá afundando e não consegue enxergar, né, uma margem, assim, não consegue enxergar para poder puxar o fôlego para continuar. Ufa, falei várias. Meninas, mulheres, mães, enfim, quem conhece alguma mãe, tem mais algum desafio que gostaria de acrescentar a essa lista que eu acabei de fazer? Foi uma lista grande, pesada. Quem não é mamãe aí, os homens imaginavam que passava tudo isso na nossa cabeça. E aí, pronto. Então, toda essa lista, né, de principais desafios e o que que a gente faz com isso? Como é que a gente deixa a maternidade mais leve? Como fazer para viver a maternidade? Ah, sim, esse é um desafio. O julgamento alheio, né, Eva, acontece muito. A partir do momento que tu decide ter filho, já começa. Vai querer parto normal, vai querer cesárea. Vai amamentar ou tu vai dar fórmula. Aí depois vai colocar na escola. Mas tu vai colocar na escola, tu não vai cuidar do teu filho. Se tu decide ficar em casa cuidando do filho, ai, mas tu vai abandonar a tua vida. E é isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ou quando dá cólica, tem que fazer isso e aquilo. Bebê tá com problema de evacuação. Então tem que fazer isso. É muito palpite. A gente fica um alvo ambulante de palpites que, olha, a gente se supera para não dar algumas respostas, né? Exatamente. Então, voltando, né? O que fazer com tudo isso que eu trouxe, né? E aí é que entram os hábitos e as habilidades que a gente precisa para sobreviver, tá? E o primeiro deles, e aí muita gente vai talvez me olhar, vai fazer um pouco de nariz torto, mas ele é muito necessário. É a questão do autocuidado. E aí eu já vou trazer aqui algumas barreiras, porque normalmente a gente pensa autocuidado. E aí a gente pensa num evento grandioso, de tipo, tem que passar uma semana no spa, ou tem que fazer massagem todo dia, ou tenho que, sabe?
ir numa academia carésima ou tem que fazer só se for com personal. Enquanto, na verdade, o autocuidado, ele é muito mais simples e muito mais um resgate de coisas que tu gostava de fazer antes de ser mãe, né? E isso ajuda tanto, 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 tanto a recuperar a identidade perdida. Muito. E aí a gente, né, esbarra na primeira barreira, que é a falta de conhecimento sobre o que é o autocuidado. E aí, se tu for pensar, uma coisa, por exemplo, que me faz muito bem é tomar um café da manhã com calma. Então, quando eu quero me alimentar desse momento, eu tenho que acordar mais cedo do que a casa inteira e ter esse momento para mim, né? Ou pode ser um banho mais demoradinho, um banho e aí com presença, sabe? Algo intencional, de viver, de sentir a água, de conseguir lavar o cabelo. São esses pequenos momentos que nos reestabelecem emocionalmente e nos ajudam tanto a nos recompor para poder viver o dia a dia da maternidade, tá? A falta de autoconhecimento também é uma barreira quando a gente fala de autocuidado. Muitas pessoas têm tão pouco autoconhecimento que não conseguem nem reconhecer que precisariam desses momentos e nem reconhecem o que faz sentido para elas. Então, é aquele tipo de pessoa que vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, entra no automático, os dias vão passando, tu tá no meio do turbilhão, tu não reconhece que tu tá chegando até o limite, que tu precisaria desses momentos para te reabastecer. Então, tu vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, daqui a pouco a corda arrebenta, né? E aí, outra barreira pra gente não viver o autocuidado, que é achar que é egoísmo. Achar que eu querer um momento para mim no meio da maternidade, e aí já vamos fazer um esclarecimento de que a maternidade vai nos acompanhar, né, até o final da vida. Então, as pessoas acham que é um egoísmo, principalmente com a criança pequena, eu querer ter momentos para mim. Só que egoísmo, na verdade, se tu for parar para pensar, egoísmo mesmo é quando tu não te cuida e aí tu não é capaz de cuidar plenamente de outra pessoa. Então, o autocuidado é uma antítese para o egoísmo, se tu for parar para pensar. Porque tu vai estar te cuidando para poder cuidar também do outro. Tá? E principalmente quem já andou de avião aqui, né? Qual é a regra da máscara de oxigênio? Eu adoro essa analogia porque ela faz total sentido. O avião tá caindo, né? Veio a descompressão lá e tu tem que colocar a máscara de oxigênio. Caiu a máscara de oxigênio, a ordem é clara. Primeiro coloque em ti, porque só assim tu vai ser capaz de ajudar a pessoa do teu lado, se ela não conseguiu colocar, e colocar nela. Porque se tu não coloca em ti, daqui a pouco tu desmaia, e aí tu não te ajudou, né? E não conseguiu ajudar o outro. Então, esse até pode ser um lembrete, assim, sabe, para as mães que se sentem egoístas na hora de ter os seus momentos. Lembra, primeiro a máscara de oxigênio em ti, para poder depois ajudar o outro. Pode ser um mantra para que a gente possa exercer esse autocuidado. Primeiro a máscara de oxigênio em ti, para poder ajudar o outro, tá? Não prioriza o autocuidado, né? E aí a gente atribui a falta de tempo, mas como eu disse antes, podem ser coisas mínimas e rápidas. É tu parar para preparar um chá, fazer o ritualzinho ali do chá, passar um café, sentar para tomar um café de 5 minutos. E aí a gente precisa pedir apoio, né? A rede de apoio. E aí falta o que muitas vezes? Assertividade. Porque para ter esses momentos a gente precisa comunicar quem pode nos ajudar nessa tarefa de que, né, vou levantar a mão e vou pedir ajuda. Olha, preciso 5 minutos para respirar. Então a gente tem que ser assertiva, porque muitas vezes a gente fica na expectativa de que o outro entenda e perceba e saiba. Só que a gente não pode colocar na mão do outro essa decisão. Então, a comunicação tem que ser muito clara.
né? Pro marido, pro parceiro, pra parceira, enfim. Tô precisando, preciso de ti. Assume a partir daqui e tô indo ter o meu momento para conseguir voltar, né? E aí, dificuldade em delegar. E esse é um problema que pelos pacientes eu acompanho bastante. A dificuldade de delegar. Por dois pontos. Achar que quem sabe fazer ou manejar a criança ou lidar com a criança, quem vai saber fazer aquilo somos só nós, as mães. E aí o que acontece? Às vezes a gente não dá o espaço para o outro fazer, e se o outro faz, eu julgo a forma como ele faz. Muitas mães, tá? Reclamam que os pais não participam ou não, enfim, não têm atitude, não se fazem presentes, né? Ali no dia a dia e tal. Mas também tem o outro, não tô querendo limpar a barra dos pais, tá? Muitos realmente delegam para nós, as mães, que se faça tudo com a criança. Mas o que acontece também muito é a mãe centralizar esse cuidado, né? Então, o pai, ele tenta fazer, só que ele tem um jeito diferente de fazer aquilo com o filho. E a mãe fica, não, fica naquela coisa muito rígida, sabe? Tem que ser do meu jeito, só eu sei fazer. Ou a criança só aceita fazer isso comigo, quando na verdade a gente vai ter que deixar que o outro faça da maneira dele. E assumir para nós mesmas que, ok, não tá o ideal, não é a minha expectativa, né, máxima, mas é o que ele pode naquele momento. Então, deixa eu fazer do jeito dele. Se vai colocar a fralda, se não vai puxar embaixo, se, né, aí aqui falando de bebês, mas com a criança também. O tipo de brincadeira. Se o pai brinca, né, diferente, claro, não de uma forma que seja ruim para a criança, né, mas só uma forma diferente de brincar. Deixa que brinque. Cada um tem o seu jeito. E aí, muitas vezes a gente fica, a criança vai sofrer, né, pelo pai estar fazendo isso, ou não tá educando direito. Mas a criança, a partir da diferença de dois adultos, ela vai criar habilidades para lidar com aquilo, né? Então, a gente tem que permitir que o outro também ocupe esse espaço. E ocupe da forma dele. Não vai ser igual ao teu jeito, mas vai ser do jeito dele, e enfim, esse é o pai ou é a rede de apoio que essa criança tem para conviver. Claro, aí dentro dos limites, né, morais e tudo. Então isso tem um impacto grande no casamento também, né? Porque a gente muitas vezes fica nessa expectativa, não dá espaço, reclama que o outro não faz, mas também a gente não desocupa um espaço. E muitas vezes a gente, principalmente no início ali com o bebê, a gente com certeza ocupa, porque quem dá de mamar é a mãe, quem, né, tem todo esse papel importante ali com o bebê. E a gente fica muito ligado, muito ligado. Então a gente tem que aprender a ir dando esse espaço para a pessoa também poder ocupar esse espaço. E aí, até agora tá fazendo sentido para vocês, quem tá acompanhando? Há pouco tempo. E aí, tudo isso do autocuidado, e principalmente, por que ter o autocuidado? Porque muita gente fala, né? É a maternidade completa, a maternidade, né? É o momento mais, assim, satisfatório para a mulher e tal. Mas a verdade é que a gente, com todos aqueles desafios que eu trouxe antes, a gente meio que se perde pelo caminho. E a gente muitas vezes não se sente inteira, apesar de estar vivendo uma plena realização, ao mesmo tempo que a gente se sente completa, a gente não se sente inteira, né? E aí, tudo isso que eu falei de autocuidado é para que a gente possa voltar a se sentir inteira e se reconheça novamente. Porque a gente fica tão emaranhado no papel, lembra que eu falei, que às vezes a gente se perde. E assim como a amiga da minha prima responde, eu tô tentando me encontrar no mundo, é isso que acontece. Porque a gente vai se deixando de lado, se colocando em segundo plano. Então, aqueles momentos de autocuidado, esses recursos que a gente tem para se abastecer,
ele é muito importante para a gente se reencontrar novamente. E de quebra, uma pessoa que faz o autocuidado, que se abastece emocionalmente, fica melhor para cuidar do outro. É que nem a questão da máscara de oxigênio no avião. Primeiro a máscara em si fica bem, e aí sim tu vai poder ajudar a outra pessoa. Isso serve para tanta coisa na vida, né? Relacionamentos, maternidade, tudo, 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 tudo. A gente primeiro tem que estar bem para poder cuidar do outro. E se a gente está abastecido emocionalmente, bem emocionalmente, a gente vai ter mais paciência, a gente vai ter menos irritabilidade, a gente sabe que ela chega, né? Confessando aqui, as mamães vão entender. A gente tem mais disposição, então a gente consegue viver mais esse papel intensamente com mais presença, né? Com mais energia. Então é isso, de autocuidado. Fez sentido? Tá. Próxima habilidade que a gente tem que ter, né, na maternidade. Aprender a não maternar para a plateia. Quem aqui nunca teve uma conduta que não achava que era o ideal, ou fugia do que tu colocou para ti mesma como um princípio na educação do filho, e porque tu atendeu a expectativa do outro ou de quem estava junto, e aí vamos pegar a família. Se tu sabe que aquela tia acha que tu tinha que colocar de castigo, tinha que ser mais dura, ou algo do gênero, a expectativa do outro. E aí tu foi lá e teve uma conduta ou deixou de fazer alguma coisa porque o outro esperava aquilo de ti. E isso causa um conflito interno muito grande e uma perda de energia também, porque depois tu te sente culpada. Ah, mas aí tu pode pensar, meu filho, quando ele faz birra, eu acolho, eu sigo essa linha. Tu pode pensar assim. E aí, por saber que o outro acha que tu tem que ser mais dura, tu é mais dura com teu filho ali na frente do outro. Isso que eu quis dizer para aprender a não maternar para a plateia, sabe? E sim criar essa conexão com o que tu acredita e com o teu filho em primeiro lugar, né? Não que às vezes a gente não vá quebrar as nossas próprias, né, regras e intenções, e isso acontece pelo caminho da maternidade, com certeza. E aí, outro ponto, e aí muito importante, de uma habilidade que a gente tem que trabalhar e ficar vigilante sobre isso o tempo todo, que é viver a maternidade com leveza. E aí algumas pessoas podem querer me xingar, porque, não é possível, porque eu vou estar cansada, né? Mas se a gente for pensar, viver com leveza, a leveza de viver a vida, ela não é um dom. Ela não é um dom. Ela é uma escolha diária. Até vou dizer diária e momentânea. Ela é a cada minuto, né? É uma questão de treino. E por que e viver uma vida que é um engano que acontece? Não significa ter uma vida sem problemas. Porque a gente pode tirar todos os problemas agora da nossa frente. Vai surgir mais. Sempre, sempre, sempre. A vida sem problemas, eu vou dizer que ela não existe. Então, o ponto é, se não é uma vida sem problemas, e aí a gente pode pensar aqui em várias pessoas. Quantas pessoas tu conhece que teriam todos os motivos do mundo para serem aquelas pessoas ranzinhas, as pessoas que ficam reclamando, e elas conseguem levar a vida com leveza, né? Então a gente pode ter aí alguns exemplos de pessoas que teriam tudo para ser pessoas muito negativas e elas conseguem levar a vida com leveza, porque é possível. E aí, o que acontece? O problema não é o problema. O problema é a forma como eu enxergo. Essa frase ficou confusa, mas não é que é isso. O problema não é o problema. O problema é a lente que eu enxergo esse problema, né? Porque se eu enxergar ele como o mundo vai acabar agora e eu ficar dando força para isso, eu não vou conseguir sair do olho desse furacão. Então, é a forma como a gente enxerga as coisas. E aí aqui está uma tendência do ser humano que é pensar negativo, principalmente por uma questão evolutiva. Pense os nossos ancestrais saindo da caverna, se eles acreditassem positivamente, né? Não vai ter leão, não vai ter isso, não vai ter aquilo, eles arriscariam muito a vida. Então, eles realmente tinham que sair da caverna acreditando que poderia acontecer
tudo de pior. Tudo de ruim aconteceria a partir do momento que eles pisassem fora, né, do seu do seu esconderijo, digamos assim. Só que hoje a gente não vive nessa, né, nessa caverna. A gente vive outras batalhas e aí a gente fica em estado de alerta o tempo todo. O sistema simpático alerta o tempo todo, mandando cortisol, então a gente vive muito estressado. E aí vem a tendência, né, natural de pensar negativo, que a gente tem isso por uma questão de sobrevivência lá atrás. Só que hoje não faz mais sentido a gente viver e olhar tudo como um problema. E aí ter a consciência de que isso é um ponto de realmente para poder ter sobrevivido lá no passado, para que a gente pudesse estar aqui hoje, saber sobre isso já é um bom ponto para a gente ficar vigilante, assim, de perceber, tô negativa demais. Tá, essa é uma tendência natural, mas eu não preciso incorporar isso e ter esse padrão o tempo todo. A gente tem que apostar também na neuroplasticidade e saber que a gente pode mostrar caminhos diferentes para o nosso cérebro também. E aí, o que acontece, né? A flexibilidade. A flexibilidade para poder ter essa leveza na maternidade. Vamos pensar no meio de uma tempestade. Quem é que sai ileso? E aí pensem num bambu e pensem num carvalho. No final da tempestade, quem vai estar em pé é o bambu, porque ele teve digamos, a malemolência de o vento empurra, o vento traz de volta, é a água que bate, né? Então ele consegue se moldar ao momento. O carvalho, como ele é muito rígido, ele vai quebrar. Primeiro vento forte de 100 e poucos quilômetros, ele vai quebrar, vai começar a lascar, a copa dele já vai ficar toda, né, bagunçada, sem folhas, e o tronco dele, que é rígido, vai quebrar. Então aqui outra frase, né, para acompanhar a da máscara de oxigênio, que primeiro em ti para depois poder ajudar o outro, vamos tentar ser mais bambus. E aí, admitir como um ensinamento do bambu essa tal flexibilidade. Porque se a gente for muito rígido em tudo, não tem como tu ficar ileso depois de uma tempestade. E por vezes a maternidade vai ser essa tempestade. Ela vai chacoalhar, vai te chacoalhar, vai chacoalhar toda a rede de apoio e tu tem que ter a maleabilidade de contornar, de viver, de dançar essa música conforme ela vai tocando. Porque senão a gente vai quebrar. Fez sentido para vocês a questão do carvalho? E aí e aí lembrem que se leva a sério demais. Quem não ri de si mesmo é uma pessoa rígida. E essa rigidez não faz bem. Essa rigidez só faz com que a gente crie expectativas, e a verdade é que a vida vai trazendo e vai dando tapas, né, na nossa cara. Então, a gente tem que ser mais bambu e menos carvalho. E aí a importância da gente também quebrar as regras, né? Às vezes na maternidade a gente fica tão assim, não, meu filho não vai ir para a cama de madrugada, meu filho vai mamar até tal idade, vai ser aleitamento materno exclusivo. Meu filho vai comer só frutas, meu filho isso, meu filho aquilo. A gente vai criando regras e regras e regras. E na verdade depois vem a maternidade, esse é mais um tapa na cara, né, que a vida nos dá, mostrando que não. Quantas vezes a gente julga, né, quando ainda não temos filhos, a gente olha alguém educando seu filho e pensa, não, quando for meu filho eu não vou fazer assim. E acaba criando tantas regras que depois a gente vai vendo e a maternidade vai exigir com que a gente reveja isso, só que se eu for tão rígido, tão carvalho, eu acabo me quebrando, porque eu me frustro. Eu não consigo ter a flexibilidade do bambu de saber lidar com as situações e enxergar um ponto após o outro, sabe? Assim, individualmente. Então, é isso. Outra coisa muito importante na maternidade, a importância de aceitar. E aí, se a gente for pensar, né, nas madrugadas em claro, nas doenças que vêm e bagunçam tudo de novo, no planejamento que a gente tinha
e que desanda a partir do momento que acontece algum imprevisto, e com crianças sempre acontece imprevisto. Então a importância da gente aceitar. E aí eu lembro com o Pedro principalmente, que foi a minha primeira experiência, né, assim, maternando, foi a amamentação. E aí, madrugadas e madrugadas e madrugadas infindáveis, que a gente não vê a hora do sol nascer, aquela madrugada terminar. E aí chegou uma noite que eu pensei, meu Deus, eu tô pensando tanto assim que, né, poxa vida, acordar de novo. Poxa vida, não tô dormindo. Que chegou uma madrugada que eu disse, tá, eu vou ter que aceitar que essa vai ser a realidade, porque senão eu vou ficar me maltratando a cada acordada dele, a cada pensamento de que, é comigo mesmo, então sou eu que estou amamentando, né? E essa a mãe não consegue transferir enquanto é o leite materno mesmo, né? Então, o quanto aceitar aquela realidade faz com que ela doa menos. Porque se tu aceita essa realidade, tu não vai mais ficar naquela expectativa de que poderia ser diferente. Tu vai aceitar que é aquilo ali. E o que tu vai pensar sobre aquilo é que vai determinar a qualidade do teu sentimento ou não. Então, a partir do momento que eu aceitei que realmente não tinha o que fazer, se eu queria continuar amamentando ele, isso foi ali nas primeiras noites, acho que não tinha nem 3 meses. E aí eu aceitei que aquela seria a minha realidade. E aí eu pensei, tá, vou fazer com toda a gratidão que é possível e não questionando, eu só dormi meia hora, eu só cochilei 20 minutos. Eu aceitei que aquela era a realidade. E ela passou a doer menos, né? E aí a importância também de reconhecer, aí aqui tem muito a ver com o tipo de percepção que a gente está tendo sobre o que acontece na maternidade. E a maternidade, ela é uma mescla de momentos muito desafiadores que fazem a gente questionar se foi a decisão certa, se a gente está sendo boa, se a gente está sendo a melhor mãe que a gente poderia ser. Foi momentos de solidão, momentos de infelicidade, sim, por que não, né? E falando abertamente, com momentos de extrema felicidade. Só que, às vezes, no turbilhão do dia a dia, são pequenos momentos de felicidade. Se a gente não tiver o olho atento para esses momentos, eles podem passar despercebidos. E aí, quem tem filhos aqui maiores vai lembrar e pode me ajudar a trazer isso como uma verdade, de que vai lembrar do tempo de bebê, de criança, e sentir falta e hoje reconhecer esses momentos de felicidade, esses pequenos momentos de felicidade. E aí não dá para voltar no tempo. Então, a partir do momento que a gente aceita que sim, vão ter momentos desafiadores, momentos em que a gente vai se questionar sobre, também vão ter momentos em que a felicidade vai estar se apresentando ali nos pequenos detalhes. É um filho que vem correndo para te contar uma coisa, é um momento em que te entrega um desenho que não representa quase nada, mas ao mesmo tempo representa muito para a gente. Então, é reconhecer esses pequenos momentos de felicidade e guardar um espaço importante assim na memória e no coração para eles. É reconhecendo esses momentos que muitas vezes a gente vai conseguir sair e nos impulsionar para fora daqueles momentos que não são tão bons, né? Então, a gente também tem que treinar o nosso olhar para esses momentos. E aí, aqui acho que fica a terceira maior lição, assim, que eu poderia trazer para vocês, né? E aí, outra coisa que acontece muito, muito, é que a gente registra os nossos filhos, mas a gente pouco registra eles conosco. Se a gente for olhar, a maior parte das fotos é a gente tirando foto dos filhos, né, e registrando em vídeo. Mas a gente também tem que virar um pouquinho a câmera e registrar esses momentos, principalmente com eles pequenos, né, para que a gente possa guardar na memória. Porque hoje, no meio do turbilhão,
a gente fica nesse processo de estamos cansados, né? É uma rotina pesada, sim, é bem pesada. Então a gente fica sufocado por esse cansaço físico e mental e a gente não aproveita. Só que vai chegar um momento que os filhos vão crescer, eles vão sair debaixo da nossa asa. E aí, o que a gente vai se reencontrar? E o que a gente vai ter de memórias? Por isso a importância do autocuidado, para a gente se sentir inteira de novo e poder viver também a nossa vida e reconhecer os outros papéis que a gente pode ter, né, para além do maternário, porque os filhos, não querendo antecipar esse sofrimento, mas essa fase vai chegar. Hoje eles estão pequenos, né? Que é o caso dos meus de 5 e 2 anos, de quase 6 e 2 anos. Eles estão muito dependentes e muito juntos. O mundo deles são os pais, e principalmente a mãe. Mas essa fase vai passar. E quando chegar ali a pré-adolescência, eles não vão mais querer, e já nem cabem mais certinho assim no colo, não vão querer chegar na escola de mão dada, vão começar a buscar outras referências, e aí os pais vão perdendo, né, esse encantamento que as crianças têm por nós. Então, por isso que a questão do autocuidado e a gente reconhecer que somos além de mães, além do maternar, também é importante. Porque quando eles alçarem voo para o mundo, com o que a gente vai se deparar, né? Onde é que ficou lá a Roberta? Onde é que ficou a Maria? Então, a gente tem que se batalhar, se permitir ter esses momentos de reconhecer outras possibilidades.